E aí pessoal, joia? Bom, chegamos no nosso terceiro vídeo sobre a nutrição das plantas, dessa série de 7 vídeos. E hoje a gente vai falar então de tombar, a gente vai falar do Estimative Index, ou em português o índice estimativo da nutrição das plantas, né? Chegamos lá naquela parte, todo mundo queria saber, vamos falar de tombar, vamos falar de métodos e vamos falar de receitas. Não, calma aí. Eu não vou falar de receitas, eu não vou ensinar a vocês o que fazer. Eu nunca vou dizer para vocês o que fazer. Eu vou dizer para vocês o que é errado fazer. Vocês é que vão arbitrar, vocês que vão definir o que é melhor para vocês de acordo com a compreensão que vocês vão ter das coisas. Às vezes determinadas coisas fazem mais sentido do que outras. Desde que elas não estejam conceitualmente erradas, não tem nenhum problema, né? Você pode escolher o método, o caminho que você quiser. Existem várias doutrinas dentro do aquário plantado em relação à fertilização do aquário. Todas essas doutrinas funcionam, pessoal, todas funcionam. O Estimative Index funciona, o método o que eu escrevi aqui? O método da desordem controlada funciona, o método da fertilização magra funciona, tudo funciona, tá? A questão é, cada um tem, eles trabalham com aspectos da fisiologia vegetal de uma maneira diferente, mas conceitualmente todos estão corretos. Cada um tem a sua desvantagem, cada um tem as suas vantagens, cada um tem as suas facilidades e cada um tem as suas dificuldades. Alguns métodos demandam mais experiência, você precisa ter mais conhecimento para saber lidar com isso, que é o caso da fertilização magra. Se você não tiver experiência em detectar deficiências nutricionais, você vai ficar muito no limiar ali entre ter um aquário carente de nutrição, desnutrido, e você conseguir acertar a dose, né? Vai ficar mais difícil. Se você não tem tanto conhecimento assim, é melhor que você vá para o Estimative Index, porque no Estimative Index você vai trabalhar na outra ponta do conceito. Mas ele também traz os seus problemas se você não souber lidar com o método, né? Então vamos falar hoje de Tombar. Quem é Tombar? Tombar foi um cara das antigas, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi há uns 15 anos atrás. Ele tinha um site, eu acho que ainda funciona esse site, chama Bar Report. É em inglês, né? Porque ele é americano, ele é um biólogo de campo, então ele trabalhou no aspecto laboratorial, né? No aspecto... ele fez laboratório com plantas aquáticas, ele visitou as plantas no ambiente natural delas, ele tentou fazer descobertas úteis para o aquarista nesse sentido metabólico, fisiológico, científico, tentou trazer números para a gente. E foi, na minha opinião, eu não vi pelo menos, né? Eu posso estar cometendo uma injustiça, mas pelo menos até hoje eu não vi alguém que tratasse do aquário plantado em relação à nutrição das plantas de uma maneira tão científica como ele. Antes dele, eu nunca tinha visto ninguém falar daquela maneira ainda. Eu diria que eu sou até um discípulo de Tombar. Antes de Tombar, eu sabia muito pouco de plantas. Foi a partir de Tombar que eu consegui canalizar os meus estudos. Falei, não, é por esse caminho que eu quero ir. Então, o meu modo de pensar, todo o estudo que eu fiz do aquário plantado, dos livros, dos artigos, ele teve como ponto de partida o Tombar. Eu sou muito grato ao trabalho do Tombar. O que Tombar dizia então? O conceito dele é muito importante e muito interessante. Ele diz o seguinte, e com razão, né? Porque isso está na literatura científica. As plantas conseguem assimilar muito mais do que elas precisam para sobreviver. Pessoal, isso abre um universo gigante para a gente. Como que as plantas conseguem assimilar mais do que elas precisam? Elas têm vacúolos celulares. Vacúolos celulares são bolsões de ar, são bolsões vazios dentro da célula. E grande parte do volume da célula é feito de vacúolo, viu? Não é feito de organelas e citoplasma, é feito de vacúolo. Então, esses vacúolos, as plantas conseguem estocar os nutrientes lá dentro. Elas vão jogando aquilo que ela assimilou a mais, que ela não vai precisar naquele momento. Então, ela vai colecionando nutrientes lá dentro. No longo prazo, se ela precisar, ela vai acessar esses estoques e ela vai se nutrir desses estoques. Perfeito? Show de bola. Isso é muito importante que a gente saiba. O método de Tombar é o seguinte. Ele também usa Lib no conceito dele. Ele sabe sobre aquele limiar entre nutrição e desnutrição. O que propõe o Bar? O Bar fala o seguinte. Por que eu vou tentar achar qual é esse ponto de nutrição ótima das plantas suficiente, esse ponto de demanda, se eu posso colocar bem a mais do que elas precisam?
E esse a mais que elas precisam, elas estocam. Esse a mais que elas precisam, elas estocam, na literatura científica, inclusive o próprio Barr chama dessa maneira, faz parte do vocabulário dele, se chama consumo de luxo. O consumo de luxo é aquele consumo que a planta não está usando, mas ela estoca. A partir de agora eu vou começar a falar essa palavra, então, esse termo consumo de luxo, se referindo a esse estoque. Perfeito? Então o Tom Barr fala assim, cara, vamos fertilizar bem a mais do que as plantas precisam. Né? Ele tem lá a fórmula dele, a quantidade que ele recomenda, e aí você atende, abarrota os estoques da planta, você vai estar longe daquela zona de deficiência, as plantas vão se nutrir, vão crescer, e show de bola. Esse é o método Tom Barr. No final daquela semana, e ele fertiliza com sais, né? Ele não usa os fertilizantes líquidos, ele usa o fertilizante com sais. Mas dá para fazer com um fertilizante líquido também, só que você vai jogar um monte de fertilizante no aquário. Chega até a ser um pouco de desperdício, custa mais caro o fertilizante líquido do que o sal, né? Então, no final da semana, o seu aquário vai estar tão concentrado de nutriente, até aquele nutriente que nem conseguiu entrar na planta, porque ela já está abarrotada de nutriente, que você vai ter que fazer uma TPA bem grande para esgotar, resetar o aquário mineralmente, né? Resetar os nutrientes e começar de novo depois. Então, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que ele até recomendava uma TPA bem agressiva, assim, de uns 80%, 70%. Se eu estiver falando alguma besteira, comentem aí no vídeo, faz muito tempo que eu não leio sobre o método dele, mas é uma TPA bastante volumosa, assim, né? E aí você consegue, você atinge o seu objetivo nutrindo as plantas fazendo dessa maneira. Você faz uma curva bem agressiva de fertilização, reseta, faz de novo, reseta, faz de novo, reseta. Se está precipitando nutriente, não importa, você vai colocar mais amanhã. A planta está com uma deficiência, não importa, você vai colocar mais amanhã e o resto da semana. Então você vai empanturrando a planta, né? Tá certo? Dá certo, dá certo. Isso afasta você de problemas nutricionais com as plantas, só que a gente vai lidar com a outra ponta, né, que é a lei do máximo. Não existe só a lei dos mínimos, também existe a lei dos máximos, que é a lei de Mitscherlich. Mitscherlich diz o seguinte: o excesso de um determinado nutriente pode causar uma interferência na absorção de um outro nutriente, fazer um antagonismo. Esse antagonismo, por exemplo, o potássio, é um grande antagonista dos cátions de magnésio e cálcio. Se você tiver muito potássio na água, você vai acabar abarrotando os sítios de absorção de cátions e a planta não consegue mais absorver cálcio e magnésio. O que você vai ver? Você vai ver um sintoma de carência ou de cálcio ou de magnésio, mas não porque está faltando aqueles nutrientes, mas porque existe alguém bloqueando a entrada deles. Esse é um problema que pode acontecer no método Tom Barr. Pode acontecer. Como que você vai saber? Começam a entrar as dificuldades do método. Tá? Eu já fiz bastante Tom Barr, já fiz Tom Barr com sais e eu via isso acontecer. E justamente nesse caso do potássio. E aí você começa a ver a planta com aqueles sintomas de falta de magnésio, e aí você tenta pôr mais magnésio, e aí o que acontece? Seu aquário fica tão salgado, tão carregado de sais, de cátions, que você começa a ter outros problemas. Você vai começar a ter distúrbios osmóticos de excesso de sais na planta, ela começa a fazer buraco, ela começa a derreter. E aí você fala, opa, eu acho que eu passei um pouco do ponto. Então, essa é a desvantagem do método Tom Barr. Existe a vantagem dele lá, de você afastar da desnutrição, mas você pode chegar lá na outra ponta, que é a lei dos máximos. Esse problema não é um problema de toxicidade, é um problema de antagonismo. Se você tentar corrigir os antagonismos com mais nutrição na outra ponta, aí você chega na toxicidade. Esse é o problema de Tom Barr. Tá? Outro problema de Tom Barr, ele não se preocupa com a razão de nutrientes, ele não se preocupa na razão de nitrogênio com fósforo, do cálcio com magnésio. Então o que vai acontecer? Você pode ter eventualmente, se você errar na quantidade, na proporção desses nutrientes, determinados tipos de algas, mesmo tendo as plantas bem nutridas. Essa é a outra ponta do problema também. Qual é a outra ponta do problema? Se você tiver peixes demais, aí já nem se trata de fertilização, olha lá. Se você tiver peixes demais, você alimenta demais, alimenta com ração ruim,
gordurosa, que vai trazer amônia para o seu aquário, cara, você vai ter um gatilho de amônia que vai proliferar as algas e você vai estar com uma sopa de nutriente bem servida ali para dar um belíssimo num surto de algas. Esse é um outro problema também, aquário muito carregado com nutriente. Né? Esses são os problemas. Mas, basicamente, pessoal, tombar consiste nesse aspecto do excesso de nutrientes. Né? Aí o pessoal pergunta assim, mas Edu, eu achava que eu fertilizar a planta mais do que ela precisa trazia algas. Não necessariamente, pessoal, não necessariamente. Justamente por causa dos estoques de luxo, justamente por causa do consumo de luxo. Mas de outra maneira, as plantas estando mais fortes, isso também é um conceito de Barr, as plantas estando mais fortes, metabolicamente mais ávidas, crescendo mais, elas vão competir de acordo com as algas e pode ser que exista um efeito alelopático. O que é um efeito alelopático? É um efeito de a planta produzir determinadas toxinas ou algumas defesas químicas que inibem as algas. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Será que todas as plantas produzem essas substâncias? Não sei. Não existe artigo sobre isso, não existe muito conhecimento difundido sobre isso. Existe um conhecimento bem geral, bastante superficial. Então, assim, tem grandes chances disso acontecer, a gente não sabe em que nível e se isso realmente ajuda a inibir as algas, né? Mas fica na lista, fica na cabeça da gente para a gente pensar sobre isso. Pessoal, esse é o método tombar, não é difícil de compreender, é bastante simples até, e é um método que se fosse instruir um iniciante, Edu, como que eu faço a fertilização? Eu faço a magra ou faço o Barr? Cara, vai no Barr. Vai no Estimative Index. Isso é uma proposta minha, pessoal, tá bom? Por quê? Porque eu acho muito melhor que você erre para mais. Presta atenção nisso. Eu acho melhor que você erre para mais. Eu acho melhor que você erre pelo excesso de nutrientes trazendo algas do que você estar na magra, que a gente vai falar logo em seguida, que você tenha algas por problemas nutricionais com as plantas. Esses problemas são mais difíceis de resolver. Eu prefiro que você garanta que as suas plantas estão em melhor saúde. Você já está com a metade da batalha ganha se pelo menos as plantas estiverem bem. Então é por isso que se for recomendar alguma coisa ou outra, eu prefiro recomendar o Barr. Prefiro que você fertilize a mais. Tá em dúvida? Cara, tô com uma alga aqui no meu aquário, as plantas parecem que não estão bem. O que eu faço, Edu? Vamos usar Barr e a teoria e a lei do ritmo a nosso favor? Baixa um pouco a iluminação. Se o seu carpete permitir baixar essa iluminação, não vai estiolar. O que é estiolar? A planta começa a crescer para cima, muito esticada, buscando a luz, o carpete fica feio, às vezes até solta do substrato. Se o seu aquário permitir que você baixe um pouco a iluminação, baixe um pouco o ritmo e fertilize um pouco a mais. Quanto a mais? Aumenta, sei lá, a dose em 50%, aumenta em 100%, dobra a dose, vê o que acontece. Cara, tem gente que resolve problemas com as algas fazendo essa conduta, tendo essa conduta. Porque ele corrige o barril de Liebig. De repente as plantas dele estavam numa zona de deficiência, ele consegue consertar dessa maneira. Acontece com bastante frequência esse tipo de problema. E é muito, muito, muito mais comum o iniciante errar por falta de fertilização do que pelo excesso. As pessoas têm medo de fertilizar. As pessoas ainda têm na cabeça delas que a fertilização traz algas, de que o fósforo traz algas, de que o nitrogênio vai trazer algas, porque elas leem isso em artigo científico. Pessoal, no ambiente natural faz sentido pensar no nitrogênio trazendo algas, no fósforo trazendo algas, porque lá você não consegue modular a iluminação, é luz do sol o dia inteiro. Você não consegue modular a quantidade de matéria orgânica que você tem lá, é um ambiente antiguíssimo, com um monte de coisa morta lá no fundo, com matéria úmica lá, você não consegue controlar isso. E você não consegue controlar a quantidade de CO2 que tem ali naquele sistema. Você tem um monte de fatores arbitrando contra o equilíbrio do sistema que não traria algas, certo? O aquário plantado é diferente. A iluminação para nós é uma variável, inclusive a qualidade da iluminação é variável. A gente consegue controlar a quantidade de matéria orgânica que tem lá, com a quantidade de peixes e ração, e podando as plantas que não estiverem bem, um bom substrato.
e a gente consegue colocar CO2. Então não faz sentido a gente falar que os nutrientes, o excesso de nutrientes traz alga para o aquário plantado. Tá? Isso é um equívoco, isso é um engano. Não pense dessa maneira. Se você está com o seu CO2 a seu favor, se você está com iluminação a seu favor e pouca matéria orgânica, sem amônia, com bom filtro biológico funcionando, olha lá os 5 pilares de novo. Estou falando dos 5 pilares de novo. Não faz sentido pensar que o excesso de nutrientes traz algas. Esse excesso de nutrientes vai vir totalmente a favor das plantas. Certo? Pensem dessa maneira que a taxa de sucesso de vocês vai aumentar. Se for para errar, pessoal, errem para mais, não errem para menos. Perfeito? Vamos falar da fertilização magra no próximo vídeo, que eu vou, com todo respeito ao método, que eu gosto dele, eu acho que funciona, mas eu acho que ele é bom para quem é mais experiente, para quem sabe ler melhor as plantas, para quem sabe manobrar o ritmo, para quem sabe manobrar o metabolismo das plantas. E provavelmente o cara que está na magra já veio do tombar, já veio daquela fertilização mais agressiva, e ele foi percebendo que dava para vir gradativamente menos, até ele, opa, achei meu ponto aqui. Né? E a gente vai falar agora de como funciona esse método, beleza? Galera, espero que tenham gostado. Não há muito mais o que se falar de bar, eu acho que é por isso, eu acho que é por aí mesmo, beleza? Galera, então um abraço, até o próximo vídeo, valeu!